O ano era 1971. Onde você estava? Não importa, porque hoje vamos voltar a 52 anos atrás na sessão Nostalgia. Por isso se inscreve no canal se não for inscrito, venha conosco nessa nostalgia maravilhosa. Segue também o canal nas nossas redes sociais, porque a nostalgia é garantida. Seguindo na nossa retrospectiva nostálgica, nesse ano o presidente do Brasil ainda era o militar Emílio Garrastazu Médici. Ele foi o terceiro presidente militar desde 1964. Foi ele que, entre outras coisas, sancionou neste ano a reforma ortográfica de 1971. A última havia sido feita em 1943. Houve uma tentativa de fazer uma nova em 1945, que não foi aprovado. Então, em 71 era feita essa reforma ortográfica que mudou várias coisas, inclusive acentos, ênfases em frases. Por isso que, às vezes, muitos anúncios que nós vemos dos anos 60, por exemplo, eles são escritos de maneira diferente, com uma acentuação, vamos dizer assim, diferenciada da nossa linguagem atual, porque naquele tempo estava em vigor não estava ainda em vigor a reforma ortográfica de 71, que foi feita no governo de Médici. 1971 também marcou o jogo de despedida de Pelé na seleção brasileira, em 18 de julho, no Maracanã, contra a seleção da Iugoslávia. Para marcar a despedida, Pelé tentou marcar o seu gol, mas infelizmente não foi possível. O jogo contra os iugoslavos terminou 2-2, com gols de Rivelino e Gerson para o Brasil. Era o fim de um ciclo de 14 anos de Pelé jogando na seleção. Os rádios da época, lá em 71, eram embalados por hits como esses daqui, ó. Se você me ama, eu fico pensando. All of my name, and you know. Não adianta nem tentar me esquecer. It's too late, baby, now it's too late, though we really did. La tonca da mironga do cabulete. Muito bacana a gente curtir também esses sons aí que marcaram a época, né? Um fato ocorrido em 18 de dezembro de 1970 teria um forte impacto na indústria automotiva nacional no ano de 71, que foi o grande incêndio ocorrido na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Há apenas 5 dias do início das férias coletivas de fim de ano, um incêndio teve início, era uma sexta-feira, na ala 13 da fábrica, um grande prédio de 3 pavimentos que armazenava peças de estofados, tintas, solventes e também pneus. Esses materiais, todos eles realmente têm grande potencial de propagação de fogo, e foi justamente essa ala que foi fortemente atingida pelo incêndio que tomou conta desse prédio, que ficou destruído. O incêndio só foi controlado por volta das 8 horas da noite. Divulgava-se inicialmente por alguns jornais que haviam cerca de 200 pessoas mortas, o que não foi confirmado, né? Apenas um bombeiro da Carmanguia, que era uma fábrica, porque quando começou o incêndio, bombeiros de outras fábricas foram enviados para lá, e um bombeiro da Carmanguia acabou infelizmente perdendo a vida no combate ao incêndio. A Volkswagen naquela época simbolizava praticamente 50% da produção automotiva nacional, e sua linha de produção, que chegava a 1.200 carros por dia, foi fortemente afetada. O presidente da empresa aqui no Brasil na época, que era o Rudolf Leiding, teve que mobilizar rapidamente uma estratégia para evitar que a produção fosse paralisada, pois uma eventual paralisação afetaria gravemente o PIB brasileiro. A linha de pintura eletrosférica era uma novidade, tinha ficado pronta há um mês, mas como ela foi destruída, um novo maquinário foi enviado diretamente de Wolfsburg, lá na Alemanha, mas não era suficiente. Então a alternativa para dar gás aí nessa produção
foi reativar a antiga linha da VMAG, que havia sido comprado pela Volkswagen em 67. Mas mesmo assim ainda não seria suficiente. Por isso, outras empresas também que estavam com a linha mais ociosa nesse período foram usadas para pintar carrocerias da Volkswagen. Empresas como Carmanguia, Brasinca, Chrysler do Brasil e até a Toyota foram algumas empresas que pintaram carrocerias Volkswagen nessa época. Então, se você tem um Volks desse período, pode ser que ele tenha sido pintado em uma dessas fábricas. Em 71 também saía de linha o Zé do Caixão, que desde 68 em seu lançamento nunca conseguiu emplacar no mercado, sendo vendido em grande parte para taxistas e frotistas. Com o seu fim, uma versão 4 portas do TL seria elaborada para 72. O Opala Standard passava a se chamar Especial nesse ano e também era lançada a versão SS, ainda na carroceria de 4 portas, e vinha com um acabamento diferenciado, como volante de 3 raios, rodas esportivas, painel com contagiros, faixas esportivas com a inscrição SS nos paralamas, bancos individuais e também o novo motor 400 de 6 cilindros, que era uma novidade, atrelado ao câmbio de 4 marchas no assoalho. Já que estamos falando de esportivos, o Corcel GT também ganhava um fôlego a mais nesse ano. A versão esportiva do carro, lançada em 69 com o mesmo motor 1.3, era mais estética do que esportiva de fato. A Bino chegou a fazer uma preparação que aumentava o motor para 1.4, até que em 71 a Ford lançava o GT XP, que atingia a velocidade final de 150 km por hora e fazia um 0 a 100 em 16 segundos, o que o tornou um dos carros mais procurados e valorizados no mercado entre 71 e 73. Realmente essa marca aí, 150 HP e esse 0 a 100 em 16 segundos são números muito bons para 71, ainda mais para um carro 1.4. Nessa época também a Ford anunciou que seria o último ano, 71 seria o último ano de produção dos modelos Ford Aero e Itamaraty, esses carros aí que eram oriundos lá da antiga Willys. Como esses carros da antiga Willys, que eram carros assim mais de luxo, estavam saindo de linha e a concorrência também nesse segmento estava aumentando, a Ford para 71 lançava uma versão ainda mais luxuosa do Ford LTD, que era o Ford LTD Landau. Ford LTD Landau. O Ford LTD eu acho que era e foi realmente o que houve de maior luxo no mercado, mas ele tinha concorrentes nessa época, para quem não quisesse um Ford, né, que era o Dodge Dart de luxo e também o Opala de luxo. Eram carros ali também destinados ao consumidor que tinha mais dinheiro e queria mais status. Vamos conferir agora os 10 carros mais vendidos no ano de 1971.
Pois é, meus amigos, muitas informações, realmente a gente volta ao passado com essas músicas, essas imagens, esses comerciais. Sessão Nostalgia, retrospectiva nostálgica. Nós voltamos no próximo domingo com o ano de 72, mas é claro que durante a semana também tem mais vídeo. Segue o canal nas redes sociais para acompanhar também nostalgias em outras redes, né? E se inscreva se não for inscrito. Eu aguardo você nos próximos vídeos aqui no canal PL. Um grande abraço e até mais. Tchau!